pessoal. Bom dia. Vou confirmar que eu estou gravando aqui. Que ele é um pouquinho diferente. Ok. Então, bom dia, pessoal. Terceiro ano matutino. Nós vamos dar continuidade para nossa disciplina de estabilidade. Bom dia, Carlos. Para a disciplina de estabilidade ainda. Hoje nós vamos trabalhar a estabilidade dos membros da CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, e esta, que a gente tinha pulado, né? Eu fui para a gestante e vou voltar para a CIPA agora. E do empregado acidentado, tá? Como que funciona a estabilidade, tanto do membro da CIPA, quanto do empregado acidentado. Tudo bem? Ok. Vou compartilhar com vocês aqui aquele nosso resumo mesmo. Compartilhar, porque depois nós vamos utilizar... Deixa eu achar. Daí que esse aqui, ele é um pouco mais... Ele é um pouco mais fora que os comandos, a gente está se acostumando, mas é tranquilo. Vocês conseguem ver a tela aqui? Sim. Consegue, né? Tá normal. Então tá. Então, olha só. Quando a gente trabalha lá, ó, tá na letrinha B do nosso material. Estabilidade dos membros da CIPA. Quem são os membros da CIPA, tá? A CIPA, primeiro de tudo, ela é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho nas empresas, tá? Como que eu tenho que estabelecer, como antes a gente falar da estabilidade própria do empregado, vamos tratar um pouquinho rapidamente da CIPA, porque depois nós vamos tratá-la já nas próximas aulas, nós vamos tratar de segurança e medicina do trabalho, tá? Então, daí nós vamos começar a trabalhar também a CIPA, a função, essa representação, por que tem a CIPA, tá? Mas o objetivo aqui, em geral, dessa comissão interna fala prevenção de acidentes, tá? Efetivamente é trabalhar com treinamento, com medidas de prevenção, com orientação dos trabalhadores para evitar acidentes e não só acidentes, doenças do trabalho também, doença profissional e doença do trabalho, tá? Então, essa CIPA, ela está prevista deixa eu ver aqui, no artigo 163 da CLT, que agora eu vou compartilhar a CLT que está aberta aqui. Aqui. Conseguem ver a CLT aqui, artigo 163? Se eu mudar a binha ali, aparece para vocês normal, né? Aparece. Tá, então tranquilo. Ó, estamos na CLT aqui, tá? Artigo 163. Se você subir um pouquinho aqui, ó, dos órgãos de segurança e medicina do trabalho nas empresas, tá? Então, nós vamos estudar isso lá em segurança e medicina do trabalho nas próximas aulas, tá? Que daí nós vamos tratar segurança, medicina do trabalho, nós vamos tratar dos fatores de risco, aqui que a gente estuda insalubridade, adicional de insalubridade, em que caso se enquadra, adicional de periculosidade, em que caso se enquadra, tá? O que é o adicional de penosidade previsto lá na Constituição Federal, que nós não temos a legislação específica, tá? Então, daí nós vamos trabalhar essas questões em segurança e medicina do trabalho nas próximas aulas, tudo bem? Ok? Bom, então, aqui, a partir do 162, traz esses órgãos aqui de segurança e medicina do trabalho, tá? Se a gente tratar aqui o 162, ele traz para nós que as empresas, de acordo com normas a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, estarão obrigadas a manter serviços especializados em segurança e medicina do trabalho, tá? Aí vai trazer, né, o que vai, as especificações, e para nós, que nós vamos trabalhar no ponto específico, e para nós aqui hoje nós vamos trabalhar o artigo 163, tá? Será obrigatória a constituição de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA,
de conformidade com instruções expedidas pelo Ministério do Trabalho nos estabelecimentos ou locais de obra nelas especificadas. Parágrafo único. O Ministério do Trabalho regulamentará atribuições, composição e funcionamento da CIPA, tá? Como que o Ministério do Trabalho faz essa composição? Através das normas regulamentares, tá? Das NRs, que eu já vou trabalhar ela aqui com vocês, tá? Artigo 164. Cada CIPA será composta de representantes da empresa, esse representante da empresa, ele é indicado pelo empregador, guarda isso, e dos empregados. Esses representantes da empresa, ele é indicado pelo empregador, e os representantes dos empregados, eles são eleitos pelos empregados, tá? De acordo com os critérios que vierem a ser adotados na regulamentação que trata o parágrafo único do artigo anterior, tá? Então, assim, vocês se recordam dos dirigentes sindicais que nós temos os titulares e nós temos os suplentes que cabe estabilidade para eles, tá? Aqui, para os membros da CIPA também, os representantes são os titulares e os suplentes, ok? Tá? Aí depois fala da eleição, a gente vai acabar trabalhando isso, mas para a gente saber, são eleitos, tem uma votação, escrutínio secreto, né? Uma votação secreta. Então, qualquer empregado pode participar, pode ser membro da CIPA? Sim, pode, tá? Aqueles empregados interessados. E o mandato dos membros da CIPA é duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Então, o mandato do membro da CIPA é de 1 ano, permitida uma reeleição. Então, pode chegar a 2 anos, tudo bem? Ok? Tranquilo? Depois tem outras aqui, atribuições aqui, que nós vamos trabalhar lá em Segurança e Medicina do Trabalho, vamos trabalhar equipamento de proteção, tudo isso aqui dentro da Segurança e Medicina do Trabalho. Tudo bem? Por enquanto, gente, alguma dúvida? Deixa eu olhar o chat de vocês aqui. Acho que tranquilo, porque ele sobe aqui ele sobe uma janelinha, agora eu já achei aqui, tá? Entrou mais gente aqui, bom dia. Tá? Legal que fica as janelinhas aqui de vocês, ó. Bom, AMV, você entrou como AMV aqui. Identifica o nome, por favor, porque o USJ 38030. Que daí, como eu tô sem a foto, Laila, bom dia. Como eu tô sem a foto, eu não consigo identificar depois para presença na live, tá, pessoal? Então, quem não tá o nome aqui. Professora. Eu não sei se eu não escutei, né? Mas a CIPA, ela é do governo, ou não? Não. A CIPA é uma comissão interna de prevenção de acidentes de trabalho. O artigo 163 da CLT estabelece que as empresas, tá? A gente já vai olhar a norma líder e a gente vai trabalhar a CIPA depois bem a fundo. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ela é formada em nível da empresa. As empresas são obrigadas, não todas, tá? Aquelas com mais de 100 empregados. Quando você tem a formação da CIPA, que é essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, você tem representantes da empresa que são indicados pelo empregador, tá? E aqui qualquer empregado, o empregador pode indicar. Então, vamos imaginar que todos nós somos empregados de uma empresa, tá? O empregador, ele indica lá a Sâmia como representante do empregador, tá? Ou seja, essa comissão é formada por representante do... Samira. Tá Sâmia aqui, ó. Sâmia B6. Oh, me desculpe. Quando você está ali
formado como representante do empregador, você é indicado, tá? Aí nós temos lá, por exemplo, a Laila, o Guilherme e o Adriano. Ah, Adriano se identificou. Bom dia, Adriano. E o Adriano, que se candidataram a membros da CIPA, tá? Vamos imaginar que o Adriano foi eleito ali como membro da CIPA. Como ele foi eleito, ele é representante dos empregados, tá? Ficou tranquilo até aqui? Tá. Continuando aqui, então, o que nós temos aqui? Nós temos, então, que essa Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, né? Ela tem o intuito de preservar. Ela não é do governo, mas é o Ministério do Trabalho, atualmente Ministério da Economia, tá? O nome aqui é indiferente, porque a atuação é a mesma, e a cada governo, aí, por vezes, eles modificam o nome dos ministérios, ou acabam, um absorve o outro, enfim, né? Tá? Mas é o Ministério do Trabalho que emite normas de regulamentação da CIPA. Toda a forma de constituição, a forma da eleição, a gente vai trabalhar em segurança e medicina do trabalho, a gente trabalha especificamente a CIPA. Mas eu preciso fazer essa introdução para vocês, para que vocês tenham aqui já, no mínimo, a noção geral do que é essa comissão interna e por que ela gera essa estabilidade, tá? Tranquilo por enquanto, então? Ótimo. Eu tenho vou compartilhar de novo aqui. Agora eu tô aqui. Eu tenho, gente, a norma regulamentar número 5, tá? Que nós chamamos de NR5. Quando a gente trabalha segurança e medicina do trabalho, nós temos já cerca de 50 normas regulamentares do Ministério do Trabalho, que são as NRs, né? Cada uma tratando de um assunto diferente, na maioria dos casos, com relação à segurança do trabalho, tá? Tem NR15 que trata, a NR40, a 15, que trata lá, por exemplo, da segurança do trabalho em altura, do trabalho com eletricidade. Então, essas normas regulamentares trazem isso para a gente, tá? Então, nós temos a NR número 5, que trata da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Eu trouxe para vocês aqui para que nós já tenhamos uma noção dessa constituição dessa CIPA, tá? Mas depois a gente vai trabalhar essa NR, ela tem no material específico de segurança e medicina do trabalho, tá bom? Bom, então ela traz aqui tudo sobre a CIPA, ó, tá? Se a gente tratar aqui no começo, ela já traz o objetivo. A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tem como objetivo prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. A diferença entre acidente e doença a gente vai trabalhar ali na estabilidade do acidentado, tá? De modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a prevenção, com a preservação da vida e promoção de saúde do trabalhador, tá? Nós temos um entendimento dentro do direito do trabalho de que o trabalhador está a serviço do empregador, né? No entanto, gente, esse empregado, esse trabalhador, ele deve retornar, ele deve fazer sua prestação de serviços e retornar nas mesmas condições em que ele ingressou, tá? Ou seja, um trabalhador que acidenta no trabalho, que tem uma doença ocasionada pela sua profissão ou pela função que ele exerce, tá? Toda essa tudo isso que pode ocasionar pelo trabalhador é prevenido através de normas de prevenção da CIPA, tá? Então, quem trabalhou aí em empresas maiores que possuem a constituição da CIPA, pode verificar que sempre tem a semana de prevenção de acidentes, que a CIPA organiza, né? Os próprios empregados fazem essa organização com apoio do empregador, e vocês têm palestras preventivas,
treinamentos preventivos, tá? Em segurança do trabalho, a gente vai estudar que algumas funções só podem ser exercidas mediante treinamento para trabalho, tá? Então, vamos imaginar aqui uma pessoa contratada numa empresa de telefonia que vai instalar os cabos de telefonia, que vai puxar do poste na sua casa, ou fazer a ligação ali no poste desses cabos de telefonia. Eu posso contratar uma pessoa, chamar essa pessoa e falar o seguinte para ela: a partir de hoje você vai trabalhar. É simples. Fulano, ensina ele lá. E a pessoa simplesmente começa a fazer um treinamento ali no poste mesmo? Não. Ela tem que fazer um treinamento específico com pessoas qualificadas, tá? E após essa certificação de que ela concluiu esse treinamento, é que ela pode exercer aquela atividade. Tá? Eu não posso simplesmente jogar o trabalhador na linha ali, porque ele, principalmente por correr risco e porque ele precisa de todo o treinamento, não só da função exercida em si, mas de segurança. Como que ele vai usar? Ele tem aquela cinta protetiva quando sobe em poste. Como que ele vai colocar aquela cinta? Quais os equipamentos ele tem que usar obrigatoriamente? Qual a distância que ele tem que manter? Os primeiros lá de cima são eletricidade, os de baixo são só telefonia, não tem carga elétrica, vai gerar insalubridade ou não, tá? Então, todo esse treinamento que ele passa são através de pessoas especializadas, né? Técnico em segurança, enfim. E nós temos hoje aí, por exemplo, o Sistema S, né? SESI, SENAC, SESC, que tem especialidade para dar esse treinamento também, tá? Com relação à CIPA, ela faz a prevenção de acidentes. Então, ela pode dar treinamentos, ela pode dar palestras sobre preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador. Evitar acidentes, tá? Não simplesmente pelo fato do trabalhador se machucar, mas evitar acidentes como forma também de manuseio correto dos equipamentos ali da empresa, tá? Então, aí ela traz aqui a constituição da CIPA, tá? Manter a regular funcionamento. Quem que tem que ter CIPA? Todo estabelecimento, então, se você tem mais de uma filial, todas elas têm que ter, né? Empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista, órgãos de administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, cooperativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados, tá? Então, aqui a gente traz, gente, toda a forma aqui, ó. Organização será composta de representantes do empregador e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1 dessa NR, tá? Então, quem já trabalhou, né, em empresa que tem a CIPA, talvez já tenha participado de alguma dessas, tá? Aqui traz todas as atribuições, isso depois é material lá para frente, ó. Funcionamento, ó, treinamento, tá vendo, ó? A empresa deverá promover treinamento para os membros da CIPA titulares e suplentes antes da posse, tá? Aqui é uma obrigação do empregador fazer esse treinamento, tá? O processo eleitoral, aqui também é rápido, né, de 60 dias. Lembrando, então, que lembrando que a gente tem uma especificidade aqui com relação à CIPA, que tem o representante do empregador, que é aquele indicado pelo empregador, e os eleitos são os representantes dos empregados, tá? Aqueles eleitos pelos empregados, eles são representantes dos empregados. Aí a gente tem o quadro, gente, que vai trazer para nós aqui a forma de constituição, tá? Aí aqui, ó, tem os grupos aqui que depende também da forma da comissão, ó, são vários grupos aqui porque depende do número de empregados, mas depende também do tipo de atividade da empresa, tá? Vou descer aqui no quadro 2 só para a gente observar. E depois a gente trabalha lá em segurança também, pode ficar tranquilo que hoje para nós é importante a estabilidade. Então, se eu tenho aqui, ó, C1, minerais, tá?
C1A Minerais. Esse aqui, gente, ó, é o que a gente chama de CNAE, que é a Classificação Nacional de Atividade Econômica. Cada empresa, cada tipo de empresa possui um número desse aqui. Esse número vai te enquadrar no tipo de atividade econômica que você é, tá? E aqui, ó, vai embora, tá vendo? Ó, daí traz, ó, específico aqui, ó, extração de carvão mineral, grupo C1. Como que eu sei onde minha empresa vai se enquadrar? Esse número aqui é esse cadastro nacional, é o CNAE. Aí você vai olhar, é fabricação de gases industriais, ela vai ser C10, tá? Aí a gente vai olhar no grupo lá da tabela. Quando a gente não tem fator de risco, por exemplo, na empresa, a gente não precisa dessa constituição de obrigatória aqui com menos empregados, tá? Então, vocês podem ver que algumas empresas aqui, ó, a partir de 100, que nós temos a constituição da CIPA, tá? Mas vamos pegar um exemplo aqui, então, do C1, que são as indústrias de minerais, tá? Se eu tiver de 0, ó, aqui daí é o número de empregados. Se eu tenho de 0 a 19 empregados, eu não preciso ter a constituição da CIPA com membros eleitos, tá? Não quer dizer que eu não preciso ter normas de segurança do trabalho. Eu não tenho apenas a comissão interna. A partir de 20, eu já preciso ter um membro efetivo e um membro suplente. Esse membro efetivo e esse membro suplente são os que terão direito à estabilidade no emprego, tá? Vamos pegar aqui uma empresa maior aqui, ó. Vamos pegar uma empresa, então, de extração mineral, que é a C1 que nós vimos, e vamos imaginar que ela tem 900 empregados. Ela tem que ter, ó, 6 membros efetivos. Deixa eu passar a promoção do mercado aqui. Eu falo junto com ele. 900 empregados. Eu tenho 6 membros efetivos e 4 membros suplentes, tá? Aqui, então, é o número de empregados em que eu tenho obrigatório. Pode ver que acima de 2.000 eu tenho 2, e a cada grupo de 2.500 eu acrescento mais 2, tá? Então, só para ficar claro aqui a questão da NR da formação da CIPA. Por quê? Eu não posso simplesmente condicionar. Agora vem, tá? Agora que apareceu, quando eu compartilho, não aparece o chat aqui, já vou responder para vocês, Guilherme. Já respondi? Tá. Independente de atividade empresarial, cooperativa de crédito precisa, só trabalham sentados na frente do computador? Sim, a gente vai olhar o CNAE dele, qual que é a atividade econômica dele, tá? E qual que é o número mínimo obrigatório ali, tá? Em média ali, geralmente quando é atividade simples que não tem muito fator de risco, ele tem em torno ali de a partir de 50, já 60 já é obrigatório, tá? A gente tem que olhar o CNAE para olhar a quantidade, tudo bem? Vocês não vão sempre decorar tudo. Aí, Guilherme, só para puxar aqui o finalzinho da sua pergunta, só trabalham sentados na frente do computador. Agora eu vou te devolver a pergunta aí para todos, para que vocês pensem aqui, vocês podem responder no chat, eu dou um minutinho. Então, vamos imaginar a cooperativa de crédito aí, ou bancário, tá? Vamos só equiparar aqui para ficar fácil o entendimento. Vamos imaginar que ele é um analista de crédito ali, analista de contas, né? E ele faz análise de contas da pessoa física ali no banco. Ele trabalha com algum risco? Vou melhorar a pergunta. Vocês acham que é possível ele sofrer um acidente de trabalho ou uma doença do trabalho? 1 minuto para vocês enquanto eu bebo água, senão eu não consigo respirar. Samira diz que sim. Guilherme diz que sim. Opa! Gabi também. Se vocês quiserem já dizer, se quiser abrir o microfone, gente, para responder, fica à vontade, tá? A imagem também, fiquem à vontade. É aquela doença repetitiva. Boa, Samira, ótimo exemplo. Professora, no meu
estágio, eu já recebi no meu e-mail, acho que era alguma coisa da palestra, ou não sei o que, de problema na lombar, de funcionário público, servidor público. Servidor público, sim. Sentado, sabe? Eu acho Isso. que esse caso também, porque geralmente é para horas sentado, né? Na mesma posição, igual o Guilherme falou. Exatamente. Então, a Samira deu um exemplo ali, ela falou aquela repetitiva. Samira, você quis dizer aquela lesão por esforço repetitivo, realmente. A Adriane deu exemplo ali, problema de coluna. Sim, o servidor público só trabalha sentado, por exemplo, né? Porque ele é atendente ali o dia todo sentado. Exatamente. Professor corre risco de ter alguma doença? Sim, o professor trabalha em pé na maioria do tempo. Professor escreve no quadro. Então, o que ela chamou ali lesão por esforço repetitivo, que é a LER, o Guilherme escreveu ali LER, né? Ou DORT, tá? E tem outras doenças ortopédicas que podem acarretar. Não só, a gente pode pegar, por exemplo, uma doença psicológica também. Se a gente pegar, por exemplo, aí, vamos pegar aquele exemplo do trabalhador da cooperativa de crédito, que é analista de contas, e nós estamos... Oi? Ai, professora, desculpa. Pode Não, falar. mas caso de professor de escola pública tem bastante problema, né? Psicológico. Vamos imaginar um professor aqui do ensino fundamental e médio que tenha também, tá? Mas vamos só puxar o analista de crédito aqui, daí a gente trabalha o professor, mas dá para fazer a mesma analogia. E esse analista de crédito, agora em época de coronavírus, as contas todas dos clientes dele, todas negativas, o cliente está com problema de bater meta e fica cobrando meta, e às vezes metas inatingíveis, e pode causar, gente, diversos transtornos psicológicos, depressão, síndrome do pânico, e daí ansiedade, né? Não só, tá? Eu dei um exemplo aqui só para citar o exemplo da função dele, mas isso pode acontecer com um administrador, isso pode acontecer com um gerente, com um vendedor, um encarregado, que às vezes sofre lá, lembra lá do assédio moral? Vamos imaginar que esse trabalhador sofre um assédio moral e isso traz transtornos psicológicos para ele, tá? E o professor ali, vamos imaginar que ele trabalha em uma escola de uma região muito violenta e esse professor começa a ser ameaçado ali pelos moradores, pelos próprios alunos, pais de alunos, enfim. Isso vai causando transtorno psicológico também, tá? Que depois a gente vai tratar ali, mas também é reconhecido como doença do trabalho, tá? Quando a gente adquire ansiedade, Gabi, pegar um exemplo de professor, tá? Que é do ensino fundamental. E a maioria ocorre com professores do ensino fundamental e médio, talvez porque o professor de ensino superior lide com adultos e com, né? E é diferente a forma ali, mas qualquer professor pode sofrer isso, às vezes há diversas síndromes, né? Tem o burnout atualmente, em que ele não consegue mais entrar em sala de aula. Aconteceu alguma coisa no ambiente de trabalho? Não. Ele está esgotado mentalmente que ele não consegue mais. Ele chega na porta da escola, da faculdade, enfim, dá diversos sintomas ali, palpitação, e ele não consegue mais exercer suas funções, tá? Isso também é um dos transtornos ali, tratável, né? Mas é um dos transtornos. Então, Gabriele, vamos imaginar que isso pode acontecer. Vamos imaginar que você é estagiária de direito de um grande escritório, e aqui a gente não está tratando empregado, tá? Mas vamos imaginar que você é empregada lá, que você é secretária. E todos os dias você acaba sofrendo uma diversa pressão, que tem agenda, que tem que marcar, que tem que trazer cliente, que tem que cobrar os clientes, que tem que receber, enfim. E aquilo começa a te dar uma carga, e daí a gente trabalha dos sintomas, né? Vamos imaginar dos sintomas ali, que um dos sintomas é essa crise de ansiedade. Toda vez que a gente passa, talvez vocês já tenham passado por isso, por uma sobrecarga de estresse, uma sobrecarga de trabalho, uma sobrecarga de estudo também, às vezes a gente passa por uma carga de ansiedade, né? Talvez não grave, mas vocês podem ver que às vezes a gente começa a ter ali uma situação
que você começa a ficar estafado, estagnado, você não quer ver aquilo na frente, tá? E talvez a gente não importa que isso seja uma... não dá atenção que isso seja realmente algo que precisa de tratamento, tá? Mas tá? E a Adri trouxe a doença do século. Sim, há já diversos estudos, mesmo, Adri, de que as doenças psiquiátricas ou psicológicas afetam mais as relações de trabalho do que acidentes propriamente dito, tá? Justamente por conta da sobrecarga, né? Homens aí que sofrem determinada pressão no trabalho, mulheres que sofrem, além da pressão no trabalho, pressão familiar, e ainda acumula com afazeres domésticos, com chefia de família, com filhos, né? Toda essa sobrecarga que nós culturalmente não fomos educados para isso, né? Então nós acabamos entrando num sistema e observem bem. Eu li uma reportagem de um psicólogo que ele tratava o seguinte, até uma live depois ele acabou tratando. Mais ou menos, não sou técnica no assunto, vocês têm um professor de psicologia no curso que pode ser bem mais específico, né? Mas acabou tratando dessa situação de pandemia, até o professor Rodrigo, do curso de Direito, tratou numa live a situação da gente estar em estado de alerta, da gente estar assustado nesse período, com medo, o que vai acontecer, o desemprego, redução da renda, e a gente... tudo que isso pode acontecer e dando algumas dicas de como tentar aliviar um pouquinho esse estresse, né? E esse outro psicólogo, ele começou a trazer alguma coisa assim, no sentido de esse período de pandemia em que nós fomos obrigados a nos manter em casa, pode ter sido bom. Embora tenha gerado esse fator estresse, pela doença, pelo desconhecido, vou ter, não vou ter, mata, não mata, como é que pega isso? Ele acabou dizendo que serviu e que sirva talvez de uma lição de nos frear, tá? Por quê? Por mais que, trabalhando em casa, gente, vou pegar um exemplo assim, professores, dobra a carga de trabalho, porque, né, a gente tem que se adaptar, tem que conectar, tem que preparar um material bem mais completo para vocês, de outra forma do que apenas tópicos, disponibilizar, nos preocupar com vocês o tempo todo, será que estão absorvendo? Será que está tudo certo? Será que precisam de alguma coisa? E além de preocupar com a saúde mental de vocês também. Então, isso acaba gerando um estresse maior pelo acúmulo de trabalho. Mas ele diz que, por outro lado, isso pode melhorar, além das relações familiares, por estar mais em contato, né? Mas que isso pode melhorar a saúde mental das pessoas, porque elas acabam acaba freando um pouco. Por exemplo, posso estar trabalhando mais, mas não tem aquela correria de sair, né, para a estrada. Vocês também, de sair correndo, come um lanche, pega um ônibus, vai para a faculdade, chega, volta, ainda vai estudar um pouco porque tem prova no outro dia, dorme tarde, acorda muito cedo, tem prova. Aquilo que vocês, aquele rodízio de vocês, daquela correria, talvez isso tenha freado um pouco. Tá? Então, ele estava trazendo aqui as implicações psicológicas e a gente trazendo aqui dentro das doenças, não tem como a gente dissociar a CIPA de dissociar do acidente, doença do trabalho, tá? Até por isso que eu deixo juntinho ali, porque é melhor. A Gabriele fez um comentário aqui, vou partilhar, tá, Gabi? Onde faço estágio, muitas coisas acumularam devido à Covid. Aí fica a pressão para terminar tudo. Muitas vezes não conseguimos terminar, perde até o rumo. É exatamente isso. As coisas se acumularam, Gabi, porque pararam prazos para os advogados. Fica parado ali, final de dezembro, janeiro, quase todo, até voltar ao judiciário, né? Daí voltou naquela correria, meio de março já parou. Então, nós trabalhamos ali 1 mês e meio, com prazos, né? Efetivamente, ali 1 mês e meio. Quando ele voltaram os prazos, já parou de novo e a gente ficou naquela, vai para até quando, tem, não tem audiência, não tem, e ficou aquela pressão. Esse perde até o rumo que a Gabi falou, é essa condição de estresse que nos dá,
de, meu Deus, eu tenho tanta coisa para fazer e não sei nem por onde começar, né? E a Adri comentou ali a vida de quem pega a van para ir para a faculdade. Exatamente. Eu passei por essa situação quando eu estudava também, de trabalhar, e tem dia que fala assim, eu como ou tomo banho para a faculdade, né? Nada para tomar banho a hora que eu volto, tomar banho de manhãzinha, e a gente ficava nessa correria. Mas vale muito a pena, gente, o nosso esforço aí, porque ele é muito recompensado, tá? Não financeiramente, não necessariamente financeiramente, porque às vezes a recompensa financeira não é o que nos vale, mas é recompensado de fazer o que a gente gosta, de ter prazer. Que às vezes fala para mim, você é doida, você vai até Paranavaí. Eu falo, gente, eu amo ir para Paranavaí, eu amo dirigir na estrada, eu amo chegar lá e ver vocês aí ou lá, né? Que tem gente que não mora aí. Então, é o que é prazeroso da gente fazer. Tranquilo? Tá? Então, voltando lá na CIPA, então, por que é importante a CIPA na cooperativa de crédito, no serviço público que a Adri deu exemplo, num escritório grande aí que tem a obrigatoriedade de ter? Porque eles vão fazer campanhas de prevenção de acidentes de trabalho, campanha... Ah, Gabi, que lindo! Não sabia que dava para mandar isso. Agora vou descobrindo as coisas com vocês aí. Vocês sabem, gente, que é um prazer mesmo meu sair de casa e ir para a faculdade. Vocês acabam comigo. Ai, gente, eu fico emocionada de saudade de vocês. Bom, deixa eu voltar. Deixa eu tomar água. O do Guilherme é o melhor, né? Então, olha só. Qual que é a importância, então, da CIPA nessa cooperativa de crédito aí? Vamos imaginar, então, que eles vão fazer campanha de prevenção de acidentes com palestras, geralmente tem o CIPAT com S, Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho, que é uma semana ou dias aí, uma vez por ano, em que eles fazem um treinamento com os trabalhadores, tá? Com palestras, com treinamento, ensinam ginástica laboral, tá? E muitos empregadores hoje já entenderam a importância no investimento de ginástica laboral. Então, pegando o exemplo do Guilherme lá de um banco, por exemplo, financeiramente falando, tá? Além da qualidade de vida que ele vai dar para o trabalhador dele, o rendimento no trabalho vai ser melhor, óbvio, né? Mas, falando não só dessa qualidade de vida, o empregado dele fazendo ginástica laboral, é mais barato ele investir em prevenção, em contratar um fisioterapeuta, vou pensar aqui um fisioterapeuta, por exemplo, um educador físico, que pode dar 10 minutos no início do trabalho e que ensine a fazer nos intervalos a ginástica laboral, os exercícios laborais, né? Que você está sentado na frente do computador, a cada 1 hora levanta, estica, alonga, enfim, são vários exercícios que esse simples, de repente, alongamentinho diário que você faz com as mãos pode evitar as doenças aqui que vocês mesmos conseguiram exemplificar, tá? LER, DORT, doenças por esforço repetitivo, doença lombar, tá? Fica sentado o dia todo em uma cadeira, tá? A cadeira adequada, aqui em casa a gente trabalha com a cadeira estofadinha confortável daqui que a gente tem, mas no escritório eu tenho a cadeira adequada, tá? Então, quando a gente tem uma dancinha de alongamento, Dri, é mais ou menos isso, tá? É isso mesmo. É tratado aqui como uma ginástica laboral e é importantíssimo para a prevenção de acidentes, tá? Tudo bem? Então, por exemplo, chegou lá, vai trabalhar, faz o seu alongamento, faz um alongamento matinal, faz no intervalo. Tá trabalhando, trabalha muitas horas sentados, levanta de hora em hora, dá uma voltinha, nem que você for tomar uma água no banheiro, para que você faça esses 5 minutinhos de alongamento,
tá? E esses 5, 10 minutinhos de alongamento nesses intervalos, não é, o empregador não está perdendo horas de trabalho, ele está ganhando em qualidade e em rendimento dos empregados dele, tá? Então, a CIPA é, sim, uma comissão muito importante, tá? Aí, assim, vocês se lembram que o dirigente sindical são 7 diretores, né? 7 integrantes oficiais e igual número suplentes, tá? Então, a lei limita esse número, a gente viu a súmula que também limita a esse número, né? Beleza. Quando nós temos, então, essa limitação da CIPA, nós temos essa limitação de dirigentes sindicais, também temos essa limitação para a CIPA, que está lá na NR5. Eu vou escrever aqui no chat, porque nós vamos trabalhar depois, mas se vocês quiserem procurar para dar uma lidinha lá nos quadros com o tempo, eu sei que tem gente que gosta de... trabalhar, tem curiosidade, então pode ir lá dar uma lida. Então, nós vimos que a NR5, que trata da constituição da CIPA, traz lá que vai ser formada de acordo com o quadro. Aí, de acordo com a atividade empresarial, é que será feita... Vocês estudaram direito empresarial, né? Estudaram lá o conceito de empresário, tipos de empresa, né? Tipos de sociedade empresarial. Dentro disso aí tem as formas de constituição da própria atividade empresarial, que é empresa. Então, a NR5 traz lá a obrigatoriedade, tá? Vamos colocar que seja um membro efetivo e um membro suplente. Vamos imaginar que aquela empresa tem 2 membros da CIPA eleitos pelos empregados. E o empregador pode indicar, deve indicar, né? Porque a CIPA é composta por representantes do empregador e do empregado. Se a CIPA tem que ter um representante do empregado, então um representante do empregador também. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Ótimo. Se eu tenho um representante do empregador e um representante do empregado, eu tenho também um suplente de cada, tá? O que o suplente faz? Fica ali, né? Muitas vezes ele pode auxiliar sem problema nenhum, mas ele atua na falta ou na ausência ou na licença daquele outro empregado. Então, olha só. Agora, então, importante para a gente trabalhar a estabilidade. O empregado indicado pelo empregador, o empregado representante do empregador, não tem estabilidade. O empregado representante indicado pelo empregador não tem estabilidade. O indicado pelo empregador não passa por eleição. Ele é indicado pelo empregador para compor a CIPA. Por que ele não tem estabilidade? Porque ele já é, né? Primeiro, porque a lei não prevê, e segundo, porque ele já é indicado, ele já é confiança do empregador. O representante dos empregados, que é aquele que foi eleito, esse é o que tem a estabilidade, tá? Então, não se esqueçam, ó, vou anotar aqui, tem estabilidade apenas o representante eleito dos empregados. Então, nós vimos que algumas das atividades econômicas são obrigatórios que tenham 6, né? 6 efetivos e 4 suplentes estavam lá. Então, são 10. Esses 10 terão estabilidade? Sim, tá? Então, depende do CIPA é que será feita a estabilidade. Então, é importante, vou repetir porque isso é importantíssimo. Quem tem direito à estabilidade no caso de representante da CIPA, aquele empregado eleito por outros empregados. Ok? Alguma dúvida até aqui? Quem tem estabilidade? Tá.
Dentro dessa estabilidade, qual é o período de estabilidade? Professora, sim. Só um minuto. O suplente que vai ter estabilidade também é os suplentes eleitos, né? Também os eleitos. O representante do empregador, não. Nem o efetivo, nem o suplente. Porque eles são indicados pelo empregador. Os que têm estabilidade são os eleitos pelos empregados. Era isso? Aí o eleito pelo empregado. Vamos imaginar que é um membro ali. Um membro efetivo e um membrinho suplente. Os dois têm estabilidade? Somente esses dois têm estabilidade, tá? Então, nós vimos que lá na CLT, no artigo 163, qual é o período de mandato? O período de mandato é de 1 ano, podendo ter uma reeleição, tá? Não duplica o mandato, é reeleição. Então, lá fala que pode ter uma reeleição. Então, vamos imaginar você, membro da CIPA, se candidatou a membro da CIPA, tá? A eleição também é parecida com a do dirigente sindical, ela ocorre até 60 dias antes do término do mandato anterior. Então, vamos imaginar que o Gerson ali é o representante da CIPA, dos empregados, e vai ter uma nova eleição, vai vencer em julho, por exemplo, ali o mandato dele, tá? Essa eleição, então, a próxima eleição tem que ocorrer dentro dos 60 dias. Qualquer um pode se candidatar? Qualquer um pode se candidatar, tá? E depois é feito por eleição entre os empregados. O Gerson é a primeira vez. Ele pode se candidatar para a reeleição? Pode. Se ele for reeleito, ele tem mais 1 ano de mandato. Se ele não foi reeleito, a Gabi foi eleita. A Gabi é que começa a adquirir essa estabilidade, porque ela que é agora a representante da CIPA dos empregados, tá? Mas vamos pegar aqui. Qual é o período de estabilidade? Aqui também é parecido com o dirigente sindical, que é desde a sua candidatura, né? E se ele for eleito, até 1 ano após o término do mandato. Então, vamos pegar ali o exemplo anterior. Ele foi eleito, ele se candidatou, começa a gerar estabilidade. Foi eleito, não foi? Foi. Foi eleito, 1 ano aqui durante todo o mandato dele, ele tem estabilidade. E é até 1 ano após o término do mandato. Ok? Então, vamos lá ver onde é que está isso daqui? Deixa eu abrir aqui de novo. Aqui. A gente vai lá, vocês estão vendo aqui, né? A gente vai lá na Constituição Federal também. Lembram que a estabilidade da gestante está lá no ato das disposições constitucionais transitórias, lá na introduçãozinha, no início, né, da nossa Constituição Federal, tá? Disposições constitucionais transitórias. Também no artigo 10, aqui, ó, artigo 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o artigo 7º da Constituição. 2, fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa. A linha A, do empregado eleito para cargo de direção de comissões internas de prevenção de acidentes, desde o registro da sua candidatura até 1 ano após o final do seu mandato. Então, se candidatou, registrou a candidatura, começa a estabilidade. Não foi eleito, óbvio que não gera essa estabilidade de 1 ano após, tá? Foi eleito, se ele foi eleito, 1 ano é o mandato dele, ele tem estabilidade nesse período, e 1 ano, até 1 ano após o final do seu mandato. Vamos imaginar que o mandato dele termina hoje, 26 de maio. Terminou hoje, 26 de maio, o mandato dele, então ele não é mais agora, a partir de amanhã, representante da CIPA, outro foi eleito. Ele tem, então,
a estabilidade até 26 de maio de 2021, porque é um ano após o término do mandato. E esse outro que foi eleito hoje? Ele começa a estabilidade dele hoje, por todo o período, até um ano após o término do mandato. Entenderam isso? Tá? Então, importante aqui, não pode ser dispensado o empregado eleito para cargo de direção, tá? Então, por disposição da lei, aquele representante indicado pelo empregador não tem direito, tá? Aí nós temos a súmula. Eu ensinei vocês procurarem súmulas do TST aqui, né? Dentro do próprio site do TST. Então, as súmulas, elas têm aqui, ó, por nome, tá? Nós vamos usar a súmula 339 do TST. Deixa eu clicar aqui para abrir. Ó, súmula 339 do TST. Opa! Aqui, ó. TST. CIPA, né? Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Suplente, garantia de emprego. O suplente da CIPA goza da garantia de emprego prevista no artigo 10, inciso 2, a linha A, do ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, a partir da promulgação da Constituição de 1988, tá? Que acolheu, então, essa estabilidade. A estabilidade provisória do cipeiro não constitui vantagem pessoal, mas garantia para as atividades do membro da CIPA, que somente tem razão de ser quando em atividade a empresa. Lembra do dirigente sindical? Mesma situação, né? Extinto o estabelecimento, não se verifica despedida arbitrária, sendo impossível reintegração e devida indenização do período estabilitário. Esse item 2 aqui significa que, se houver a extinção da empresa, não subsiste, não continua a estabilidade, tá? Na data da... Já respondo, Mari, aqui. Na data da extinção da empresa, ocorre a extinção do contrato de trabalho. Ah, mas ele tinha mais um ano de estabilidade. Quando há extinção do emprego, da empresa, extinção do estabelecimento, gera também a extinção do contrato de trabalho. Então, não subsiste mais nenhum tipo de estabilidade, tá? Mari, o que foi eleito hoje, estabilidade se iniciou na data da candidatura, né? Sim, o registro, tá? Foi no máximo aqui 60 dias, que é feito o registro, e daí dentro desse prazo que já é feito a eleição, tá? Então, gerou a estabilidade dele na data do registro ou na data da candidatura, tá? É que eu puxei o exemplo da data de hoje porque encerrou o mandato do outro ali, mas é isso mesmo. Era isso, Mari, essa dúvida? Belezinha? Então, súmula... Era isso mesmo, professora, obrigada. 339 TST aqui para nós tratando, dizendo que o suplente tem também a estabilidade e dizendo que a extinção do estabelecimento também extingue a estabilidade. Tudo bem? Ok. Bom, por conseguinte aqui, eu tenho também... Deixa eu ver se acabamos a estabilidade do dirigente sindical. Sim, gestante nós já falamos. Aí a gente vai para estabilidade do acidentário, tá? Ficou claro, então, membro da CIPA, eleito pelos empregados, o número depende da atividade empresarial. A gente vai lá no quadro número 1 e 2 da NR número 5 do Ministério do Trabalho. Verifica desde o registro da candidatura até um ano após o término do mandato, tem estabilidade no emprego, não pode ser demitido sem justa causa, inclusive o seu suplente. O representante indicado pelo empregador não tem o direito a essa estabilidade por falta de previsão legal, ok? Alguma dúvida com relação
a estabilidade do membro da CIPA. No. Por que esses membros possuem essa estabilidade? Por que eles não podem ser despedidos durante esse tempo? Qual que é o fundamento disso? Pri, eu não escutei o começo, cortou. Pode repetir. Não, estou perguntando do porquê deles terem essa estabilidade. Qual o fundamento? Eles estão se protegendo do quê? Porque os dirigentes... com a teoria, por quê? Justamente porque eles trabalham em favor dos empregados. É mais ou menos a mesma teoria do dirigente sindical, tá? É assim, eles trabalham em favor dos empregados, tá? Não que trabalhem contra o empregador. Mas eles são responsáveis também em caso de apuração de acidente de trabalho, de prevenção de acidente de trabalho, de também auxiliar e orientar o empregador no investimento ali para prevenção de acidente e doença do trabalho, tá? Eles têm também essa competência. Apontamentos para melhoria de segurança, isso mesmo, Guilherme, tá? Eles acabam... o Guilherme é bombeiro, né? É você, Guilherme, que é o bombeiro? É o Bomberman. Tudo de segurança, é que tem outro Guilherme, esse é o Guilherme bombeiro. Bombeiro entende tudo de segurança, gente, estamos protegidos aqui. Mas é isso mesmo, tá? Como eles podem fazer indicação de melhoria, tá? Para o empregador. Precisa trocar esse piso não é adequado. O empregador fala assim, vou mandar embora esse cara aqui, porque ele está me dando despesa, tá? Então, efetivamente, proteção. Só que, por que eles fazem isso também? Eles têm que tomar bastante cuidado, até para não ser responsabilizado por uma falta ali de informação, né? Uma falta de informação ali por olha, a CIPA não viu que precisava de melhorias na segurança, o empregado morreu no ambiente de trabalho com um acidente, tá? Então, o diretor ali, o representante da CIPA, ele também, não por dolo, óbvio, né? Mas ele pode ali também ser chamado a uma responsabilidade. Ok? Tá? Então, a função dele é essa, de garantir ali, de fazer o melhor pelos empregados na sua segurança. Mais alguém? Os demais estão aí? Estão acordados? Estamos. Bom dia, Samira. Então, tá bom. Adriano tá aí também. Vocês ficam quietinhos na escuta de... Quem? Bassoli, é o Gilson, né? É Gilson, né? Na escuta. Câmbio, então. Ficou alguma dúvida? Tranquilo? Belezinha, gente. Professora? Sim? É o Guilherme. Esses dias eu assisti um documentário Netflix, chama Indústria Americana. É bem legal para visualizar, sabe, esse representante da CIPA, porque tem um funcionário lá que ele aponta uma série de erros e contradições na indústria, e ele acaba entrando bastante em conflito ali com os patrões. Tá, repete o nome, por favor. Indústria Americana. Se eu não me engano, é da Michelle Obama, a diretora. Netflix, né? É bem legal para visualizar essas relações. Obrigada assim, pela dica, pessoal. Coloca no chat aí para o pessoal interessado assistir. Por favor, tá? Daí fica registrado também. Muito obrigada pela dica, Guilherme. Passa a sua senha do Netflix para quem não tem aí também. Bom, senha do Netflix é para isso, né, gente? É para compartilhar. A minha tem... Você olha lá, tem um monte de caixinha. Aninha, minha sobrinha, as crianças, todo mundo, meu pai. Gente, continuando aqui, tá?
Então, nós tratamos aqui da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, nós vamos tratar agora do trabalhador acidentado, tá? Então, vou puxar ali a compartilhar para vocês localizarem no resumo ali onde tá. Ó, tá aparecendo, né? Estabilidade decorrente de acidente de trabalho e doença ocupacional, tá? Aqui, gente, primeira coisa, o acidente de trabalho e doença ocupacional, nós temos nós temos a legislação. Deixa eu. Eu fechei ela aqui. A Lei 8.213 de 91, tá? Que é a legislação, gente, que trata dos benefícios da Previdência Social, tá? E é ela que vai trazer para a gente aqui sobre o conceito de acidente e doença do trabalho, tá? A partir do artigo 19 aqui. Aqui, tá? Vocês estão enxergando a tela aqui, né? Ó. Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de empresa ou de empregador doméstico. Então, serve para empregado urbano, rural e também empregado doméstico pode sofrer acidente de trabalho, tá? O empregado doméstico, ele não era incluído no reconhecimento para acidente de trabalho, tá? A Lei Complementar 150 de 2015, que trouxe ali as outras normas decorrentes ali, as outras normas de direito para os empregados domésticos, é a que também reconheceu que o empregado doméstico também é passível de acidente de trabalho ou doença do trabalho, tá? Então, a serviço de empresa ou empregador doméstico, ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso 7 do artigo 11 dessa lei, tá? Então, também serve para os avulsos, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause morte, perda ou redução permanente ou temporária da capacidade para o trabalho. Então, aqui significa que ele traz aqui no artigo 19 o conceito de acidente de trabalho, que é o que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, então que serve para empregados urbanos, rurais e domésticos, né? Ou pelo exercício do trabalho para os trabalhadores avulsos também, tá? Provocando lesão corporal, né? Ou perturbação funcional. Então, geralmente vai causar uma incapacidade, morte ou incapacidade, seja essa incapacidade permanente. Peraí. Permanente ou temporária, tá? Ed, tô com visita aqui hoje, gente. Tô com a visita aqui cuidando de um serzinho aqui da minha sobrinha. Aí a gente tem, então, essa perda ou redução da capacidade, tá? Aqui não só capacidade para o trabalho, tá? Mas a gente entende como uma perda da capacidade também para determinados atos da vida civil, tá? Então, o acidente de trabalho ele pode causar morte, ele pode causar perda da capacidade laboral ou uma redução dessa capacidade também, tá? Quando fala permanente ou temporária, permanente perdura pelo tempo. E temporária pode ocorrer ali por determinado tempo, tá? Então, para a gente pegar um exemplo aqui de um acidente, sofreu um acidente de trabalho, caiu lá no ambiente de trabalho, tá? E teve uma torçãozinha no pé ali. Houve uma redução da capacidade laboral temporária, né? Ele vai ficar ali 30 dias afastado com como chama? A botinha ali no pezinho, tá? Então, houve uma incapacidade temporária ali por 30 dias, por exemplo. Depois ele vai se recuperar, enfim, vai passar por
procedimentos, fisioterapia, e é possível a recuperação. Permanente, teve uma queda ali, bateu com a cabeça, por exemplo, houve uma sequela neurológica, ele está num estado, permanece ali num estado em que ele perdeu os seus movimentos ali. Aqui já é uma perda permanente, porque vai prolongar pelo tempo, não tem probabilidade de reabilitação, probabilidade de retorno, tá? Dessa capacidade dele aqui, pelo menos por hora, não que seja impossível, tá? Aqui, gente, para fins previdenciários, faz diferença para concessão do benefício, se vai ser auxílio doença acidentário, se vai ser uma aposentadoria por invalidez, que a reforma previdenciária agora trata como aposentadoria por incapacidade, né? Talvez seja um termo um pouco mais adequado pela condição, né? Mas aposentadoria por incapacidade por acidente de trabalho, tá? Ou depois de receber esse benefício, ele vai ter alta, vai receber o auxílio acidente, tá? Então, para fins previdenciários, é importante essa quantificação, se houve sequela, se é permanente, se é temporária, qual o prazo da incapacidade, tá? E quando a morte, em regra, pode gerar a pensão por morte para os seus dependentes, tá? Importante também essa quantificação, porque decorrente do acidente de trabalho, o INSS pode fazer uma ação de regresso contra o empregador, que significa que ele vai cobrar do empregador todas as despesas que ele teve com aquele segurado afastado, porque foi por acidente de trabalho, quando há, óbvio, culpa ali, né, do empregador, tá? Isso é trabalhado lá em direito previdenciário também, tá? Aí é que os parágrafos aqui vão trazer que a empresa é responsável por adoção, uso de medidas coletivas individuais de proteção, tá? Constitui contravenção penal se deixar de cumprir normas de segurança. A empresa não está entregando os equipamentos de proteção individual. A CIPA deve cobrar, tá? Constitui contravenção penal. Aí a importância também da estabilidade do membro da CIPA, tudo bem? Ok? Aí eu vou no artigo 20 aqui, que traz a questão da doença enquadrada como acidente de trabalho. Consideram-se acidente de trabalho, nos termos do artigo anterior, que é o conceito de acidente, as seguintes entidades mórbidas. Doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho, peculiar a determinada atividade. Quando ele fala peculiar a determinada atividade, significa que possivelmente aquela atividade que você exerce, então vamos pegar aqui uma atividade de digitação. Ali vai constar, depois a gente vai olhar o quadro, porque ela tem uma relação elaborada pelo Ministério do Trabalho. Eu vou abrir essa relação para vocês, tá? Mas ela vai constar que nessa relação, aquela doença causada, vamos pegar ali a LER por esforço repetitivo, é causada, ou, na maioria dos casos, se você exerce a função de digitação e você tem uma LER, possivelmente ela é ocasionada pelo trabalho. Já faz esse nexo causal, estão percebendo? Já faz essa ligação de que aquela atividade, aquela doença é peculiar àquela atividade, tá? Trabalha com mineração, aquela doença pulmonar, por exemplo, já é peculiar daquela atividade, ok? Então, traz isso como doença profissional, que é ligada àquela profissão. E doença do trabalho, entendida, adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Também tem a relação, tem a relação nessa lista aqui do anexo do decreto 3.048, que a gente já vai olhar lá rapidamente, porque é imensa a relação, mas dá para a gente olhar um pouquinho, tá? Então, a doença do trabalho daí vai ser aquela. Quando você trabalha em condições especiais de trabalho, por exemplo,
em situação de risco à saúde, tá? E daí, geralmente, tem lá risco 1, 2 e 3 na lista, possivelmente aquela doença também vai ser ocasionada por aquela condição especial, então é uma doença do trabalho, tá? Doença profissional e doença do trabalho estão aqui, são consideradas acidente de trabalho para fins previdenciários e para fins da estabilidade do empregado também. Alguma dúvida por enquanto? Não? Não. Parágrafo 1º traz exceções, tá? Ted, você estava lá fora, eu vou jogar você lá de novo. Não são consideradas doenças do trabalho. Doença degenerativa, tá? Que daí são doenças aqui que não são necessariamente ocorridas no trabalho. Inerente a grupo etário, são doenças ali, por exemplo, ocasionadas em decorrência da idade. Ou a que não produz a incapacidade laborativa, tá? E aqui eu já vou explicar quando que vai ser acidente. A doença endêmica adquirida pelo segurado habitante da região em que ela se desenvolva, salvo comprovação que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. Aqui, por exemplo, um trabalhador vai para uma região que está com muito contágio de malária, por exemplo, tá? Ou ele é habitante de uma região que está com malária, dengue, por exemplo. Adquiriu dengue, dengue é uma doença endêmica, não significa que ela é uma doença do trabalho, salvo que foi comprovação do contato direto pela natureza do trabalho. Ele é pesquisador, por exemplo, da doença, tá? Aí pode ser considerada como doença do trabalho, ok? Essa é a discussão do coronavírus, tá? Vocês até assistiram na palestra do juiz, a discussão era a seguinte: a medida provisória dizia que o coronavírus não é considerado acidente de trabalho e dizia que nenhuma hipótese. O STF disse que não, que o coronavírus pode ser considerado doença do trabalho, mas não quer dizer que em todos os casos o coronavírus é uma doença do trabalho, tá? Possivelmente eu não vá, professor, por exemplo, não vai adquirir coronavírus no ambiente de trabalho. Vamos imaginar que eu estou aqui lecionando de casa, tá? E vou no mercado adquirir coronavírus. Eu vou conseguir, vai ser uma doença do trabalho? Provavelmente não, tá? Mas eu não sei onde eu contaminei. No trabalho é que não foi porque eu não estou comparecendo no estabelecimento para trabalho, tá? Ô, professora. Agora, vamos pegar um profissional de saúde. Só trocar o exemplo aqui para a gente conseguir, tá? Um profissional de saúde se contamina no seu ambiente de trabalho, vai ser doença do trabalho? Com certeza, tá? Possivelmente, né? Mas quase com certeza. Oi? Ô, professora, e se a pessoa trabalha em uma empresa e ela consequentemente ela é multada porque tem foco de dengue, ela não cuida. E isso acontece com frequência. E o funcionário pega dengue, aí poderia ser? Até é possível, tá? Se ele conseguir comprovar, o que é um tanto difícil, mas se você tem essas provas, por exemplo, a multa, a foto do foco de dengue, é possível sim. É possível sim que a contaminação tenha sido lá. Aí traz ali a endêmica, ó, né? A linha D, ó. Salvo comprovação de que é resultante de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho, tá? Ele ficou em exposição àquele foco da dengue e o empregador não tomou as precauções necessárias. Até pode tentar, tá? Nesse caso de doença endêmica, é difícil a prova, né? Mas, porque vamos imaginar que Paranavaí toda está nessa situação, tá? Difícil identificar, mesmo tendo foco, se ele contraiu lá ou se ele contraiu na casa dele, por exemplo, tá? Mas pode ser possível se conseguir comprovar que teve relação do ambiente de trabalho ali.
Professora, isso se aplica ao corona também, né? Porque tem bar aberto aqui, e tem que ter alguém servindo eles e é Os bares, complicado. né? Gente, nossa, muito absurdo esses bares abertos aqui em Paranavaí, de verdade. Tem muitos estabelecimentos abertos que estão com extremo cuidado, assim, que tá legal de ver a preocupação, né? Mas geralmente num bar, num restaurante, numa lanchonete, é um lugar que você não consegue ficar de máscara, por exemplo. Você tem que E não beber tem como, você tem contato com as louças, você está conversando, está saindo gotículas ali, é difícil, né? Porque por mais é possível a contaminação, sim, é possível. Uhum. Tá? Você deu o exemplo de bar, mas aqui pode ser comércio, pode ser no shopping, né? Pode ser em qualquer. Mas o funcionário é contaminado por causa disso. Estava em quarentena, tudo fechado, aí abriu o bar, ele trabalha lá e ele tem que ir lá atender em determinados dias, né? Daí ele acaba contraindo. É possível reconhecer como doença do trabalho. É difícil aquela situação. Vai caber a prova pelo empregado de onde ele se contaminou, tá? Mas vamos imaginar que ele tenha a localização do telefone de que ele saia de casa para o trabalho, trabalho para casa, de casa para o trabalho, trabalho para casa. Né? É possível a comprovação de que foi num ambiente de trabalho. Porque vamos imaginar que não só ele contaminado, o caixa também foi contaminado, o que limpa as mesas foi contaminado, alguma coisa nesse sentido. Geralmente aí não contamina só um, né? Aí é fácil de identificar. E a gente não sabe, né, gente? Não dá para ver o vírus, né? Que situação. Aqui também agora começaram os testes rápidos, tá fazendo de contaminação aí. Ai, que medo. Tá. Aí eu tenho algumas situações que equiparam-se ao acidente de trabalho, tá? É aqueles que não são culpa do empregador, mas ocorreram ali no local de trabalho. Então, equiparam-se, também vão ser considerados acidente de trabalho. Acidente ligado ao trabalho, que embora não tenha sido a única causa, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, redução ou perda da capacidade do trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação. Aqui é o que a gente trata em previdenciário de concausa, ou seja, não foi a causa única, a causa principal daquela doença adquirida ou daquele acidente sofrido, mas contribuiu diretamente. Vamos imaginar que ele tenha um probleminha lá no braço lá. E a atividade dele ocasionou o agravamento, ele acabou perdendo ali, enfim, o movimento do braço, tá? Aqui é o que a gente chama de concausa. Não é a causa única, porque de repente já tinha alguma situação pré-existente ali. Mas houve, então, o agravamento decorrente da atividade laboral dele. Pode ser reconhecido acidente de trabalho? Pode, tá? Acidente sofrido pelo segurado no local e horário de trabalho em consequência de ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho, tá? Que pode ser um terceiro que pegou e tacou uma bomba no banheiro do refeitório da empresa e machucou uma empregada lá. Possivelmente, aí vai ser considerado também. Ofensa física intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, tá? Então, lá no refeitório ou no ambiente de trabalho, os trabalhadores começam a brigar lá por conta do trabalho. Ato de imprudência, negligência, imperícia de terceiro ou companheiro de trabalho, né? Deixou uma máquina ligada que não era para ter deixado, o outro foi lá trabalhar, prendeu o dedo na máquina. Ato de pessoa privada do uso da razão, tá? Que daí a pessoa não tem, né, aquela capacidade civil, mas que ela comete atos ali. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Ainda, a doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade, tá? Contaminação acidental. Trabalhador trabalha lá com determinado produto químico e houve sei lá, vazamento daquele produto, houve uma intoxicação do empregado, tá?
Acidente sofrido pelo segurado, ainda que fora do local e horário de trabalho, na execução de ordem ou realização de serviço sob autoridade da empresa. Aqui, o segurado está fora do trabalho, está fora ali do ambiente de trabalho e está fora do seu horário de trabalho. O empregador pede para ele, você não pode ir buscar um equipamento para mim em tal lugar? Tá? Ou, se houver acidente aqui também, acidente de trabalho. Prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Foi ajudar lá o empregador sei lá, trocar o portão da empresa lá num domingo fora do seu horário de trabalho. Uma prestação espontânea de qualquer serviço. Viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por extra dentro dos seus planos para melhor capacitação da mão de obra, tá? Quando a empresa financia uma viagem de treinamento, por exemplo, tá? Independente do meio de locomoção utilizado, inclusive se for veículo de propriedade do segurado, do próprio trabalhador. Aqui, no percurso de residência para o local de trabalho, ou deixe para aquela, qualquer que seja o meio de locomoção, inclusive veículo de propriedade do segurado. Aqui, gente, ele trata do acidente em trajeto, tá? Nós tivemos a medida provisória número 905 de 2019, que ela dizia que quando o segurado se acidenta no trajeto casa-trabalho e trabalho para casa, a MP 905 dizia que não é considerado acidente de trabalho, tá? Significava que, vamos imaginar que você está indo para o seu trabalho a pé, de transporte público, de moto, de carro, e sofre um acidente de trabalho. Aí tem que ser o trajeto específico, não ficar desviando o trajeto, né? Mas você está indo para o trabalho. Se você sofrer um acidente, a MP dizia que não é acidente de trabalho mais, é considerado acidente de qualquer natureza, tá? Essa MP, como ela não se converteu em lei, dia 20 de abril agora de 2020, ela foi revogada pela MP 955. Então, por enquanto, desde 20 de abril, 21 de abril, o percurso residência local trabalho, residência, se você se sofrer qualquer acidente por qualquer meio de locomoção, é reconhecido acidente de trabalho. Pode vir uma MP que não reconheça? Pode. Pode vir uma lei que não reconheça? Pode. Vai ser alteração. Por hora, esse acidente em trajeto é reconhecido de novo como acidente de trabalho, ok? Tranquilo aqui, por enquanto? Então, tá. Então, como que eu sei, então, como que eu vou tratar aqui? Qual que é a estabilidade do empregado acidentado, tá? É mais fácil você dar no Ctrl F aqui, né? Mas agora eu já estou descendo. Agora já cheguei. Bom, então funciona assim. O trabalhador, o empregado, inclusive o doméstico, sofreu acidente de trabalho ou foi acometido por uma doença do trabalho que lhe causou afastamento, ele vai gerar direito a estabilidade no emprego, tá? Enquanto ele está recebendo o benefício, é óbvio que ele não pode ser demitido, porque aqui já existe a suspensão do contrato de trabalho, tá? Então, enquanto ele está recebendo auxílio-doença acidentário, ou a aposentadoria por incapacidade acidentária, que também pode ser revertida, ele pode voltar ao trabalho, né? Nesse período, ele já não pode ser demitido, não por estabilidade, mas porque há suspensão do contrato de trabalho. Então, você não pode extinguir o contrato de trabalho, tá? Tá. Posteriormente, quando ele retorna, quando cessa o benefício por incapacidade, é que ele adquire a garantia, a estabilidade de emprego pelo prazo mínimo de 12 meses. Ou seja, após a alta, após o retorno, ele tem 12 meses ainda de estabilidade. Ele não pode ser demitido após 12 meses. Então, eu não conto, gente, da data do acidente, da data da sequela, da data da consulta, nada. Eu conto quando venceu
quando ele teve alta previdenciária, é 12 meses após a cessação do auxílio-doença. Isso está na mesma lei 8.213 de 91, que nós tratamos lá artigos 19, 20 e 21. Nós tratamos o artigo 118, que trata do segurado. O segurado, tá? E aqui a gente trabalha no direito do trabalho o empregado, né? Que sofreu acidente de trabalho, tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do seu contrato de trabalho na empresa após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. Não se preocupem aqui com o auxílio-acidente, porque ele é um benefício que é concedido depois da alta, é o benefício de 50% quando há sequela. Então, tendo ou não esse benefício, ele não faz diferença. Agora, a concessão do auxílio doença acidentária ou aposentadoria por incapacidade acidentária, esse faz diferença. Vou parar o compartilhamento aqui para explicar isso bem certinho para vocês. Então, prestem bem atenção. O empregado sofre acidente de trabalho ou é acometido por doença do trabalho ou doença profissional, tem direito à estabilidade no emprego até, né, no mínimo 12 meses após um retorno ao trabalho. Esse mínimo 12 meses é porque algumas convenções coletivas tratam que esse prazo é de 24 meses, por exemplo. Eles podem fazer isso? Pode. A norma mais benéfica vai ser aplicada aqui nesse caso, tá? Deixa eu olhar o chat se tem alguma pergunta aqui. Já volto aqui para vocês, porque enquanto eu estou compartilhando não aparece o chat, gente. Número da lei, o Gilson pediu para repetir. Perdão, Gilson. 8.213 de 91, tá? Bom, quando a gente tem a situação do empregado acidentado, né, ou acometido por doença do trabalho, o que acontece? Ele somente vai gerar o direito ao benefício se ele ficar afastado por mais de 15 dias, tá? Então, vai gerar o direito à estabilidade se ele receber o benefício previdenciário. Não importa se ele recebeu o auxílio-doença por 3 dias, 15 dias, 20 dias, 100 dias, isso não vai importar. A partir desse retorno, gera a estabilidade. Ele tem mais 12 meses de estabilidade, tá? Por quê? Vamos imaginar que ele caiu lá no trabalho, machucou ali a mão, mas ficou 5 dias apenas afastado. Foi um acidente de trabalho? Foi um acidente de trabalho. No entanto, não gera direito à estabilidade, porque só vai gerar direito à estabilidade se ele gerar o direito ao afastamento por mais de 15 dias, que é o período que dá direito ao benefício previdenciário, tá? Então, isso é importante. Se ele ficar afastado menos de 15 dias, não gera, ou até 15 dias, não gera direito a benefício de auxílio-doença acidentário, então não gera também a estabilidade, tá? Deixa eu só continuar aqui as perguntas daqui do chat, daí vocês podem já perguntar também, tá? Guilherme falou que houve uma alteração referente à Covid. Guilherme, foi respondida já a pergunta? Acho que eu acabei falando ela ali, né? Gabi, tranquilo? O que é essa prova diabólica aqui? Não é a minha, com certeza. Foi respondida, né, Gui? Que bom. Não é a minha, tá? A minha foi um doce. Adriana tem uma pergunta. Adriane, né? Desculpa. Ô, professora, então deixa eu ver se eu entendi. Ele só vai receber o benefício se ele ficar afastado por, no mínimo, 15 dias, mais de 15 dias. Mais de 15. Mais 16 de 15 dias, necessariamente. Uhum. Beleza. Ele necessariamente tem que receber algum benefício do INSS ou não? Basta ficar afastado os 15 dias? Recebe. Mais os 16 dias. Isso.
quando ele fica afastado, vamos imaginar que ele está afastado apenas 14 dias, tá? 15 ou até 15 dias. Nesse período, o trabalhador, obrigação do empregador remunerar o seu salário. Óbvio que ele não trabalha e o empregador paga ele por 15 dias, tá? Vamos imaginar que ele ficou afastado, aqui não importa, 18 dias, 30 dias, tem que ser mais de 15 dias. Ficou afastado 30 dias. Os 15 primeiros dias o empregador remunera ele, paga o salário dele. A partir do 16º dia, ele encaminha para a Previdência Social para recebimento de auxílio doença acidentário. Então, vai ser feita uma perícia previdenciária, atualmente suspensa, está sendo feito tudo pela internet, com a juntada do atestado, né? Mas vai ser feita uma perícia previdenciária que vai constatar, ele precisa de mais 15 dias de afastamento e vai receber os outros 15 dias pelo INSS. Deu mais de 15 dias de afastamento? Deu 30 dias. Quando ele retornar, gera o direito à estabilidade desse empregado pelo acidente do trabalho, ou por doença do trabalho, em todas aquelas hipóteses que nós vimos lá. Mas, isso eu entendi. A minha pergunta é tipo assim, vamos dizer que ele ficou 16 dias afastado, 16 só, né? Tem que ser mais de 15 dias. Depois dos 15 dias, ele não vai receber um benefício do INSS, porque... Um dia. Um dia, ele vai receber um dia. Um dia. Ai, gente. Estranho. Essa perícia também do INSS é uma vergonha. Nunca dá, quase nunca dá. Tá, daí, Adriane, é possível fazer o reconhecimento, o pedido de concessão desse benefício judicial, tá? Isso que a gente fazer o reconhecimento judicial daí, isso mesmo. Professora, mas na verdade o que muda aí é para o empregador, porque para o empregado, se ele vai ficar 15 dias ou mais, ele vai receber. Né? Só muda para o empregador, né? Porque se passar dos 15 dias, aí o INSS paga, é isso? Paga, só que gera a estabilidade, só gera se for mais de 15 dias também. Porque Isso, porque daí, Samira, menos de 15 dias, como ele não ficou em benefício previdenciário, também não gera a estabilidade, tá? Entendi. Se o empregado fica afastado 15 dias, pergunta da Ju aqui, retorna ao trabalho por apenas um dia e acaba sendo afastado de novo. Aí, no caso, esses 15 dias são gerados? Excelente pergunta, Juliana. Vou até anotar sua pergunta para a prova aqui. Bom, a prova de... Fica me chamando, Guilherme, tá? Ju, excelente pergunta, por quê, tá? Mentira, não é pergunta para a prova, não. Aqui a gente tem um entendimento, Ju, de... Vou anotar também. Vou anotar a resposta, né? Unicidade dos atestados, tá? Isso pode acontecer muito. Não zera, não. Vamos imaginar que ele machucou a mão, ficou 10 dias só afastado, tá? Ou 15 dias aqui, como você mesma disse, como você deu no exemplo. Aí ele foi retornar ao trabalho, a mão estava inchada, ou descobriu que tinha um ossinho ali que estava quebrado ainda, precisou fazer novo procedimento, qualquer coisa assim. Ou seja, o médico deu 15 dias, mas após 15 dias ele não estava apto a voltar para o trabalho e ele deu lá mais 15 dias. Aqui não importa, mais 15, mais 30, mais 20, tá? Deu mais esse período aqui. Quando ele deu mais esse período aqui, aconteceu o quê? Unicidade. Foi pelo mesmo motivo, não foi? Então, a gente tem unicidade. Então, no total, ela não ficou só 15 dias afastada, depois 15 dias. Mas houve uma unicidade, você entende como unicidade desses afastamentos? Opa, ela ficou 30 dias. O empregador já pagou os 15 dias, já encaminha ela para a Previdência Social para receber o benefício previdenciário. Isso é muito comum acontecer, Ju, porque às vezes é um machucadinho superficial, não verifica que teve uma fratura, uma luxação, alguma coisa que afetou alguma outra coisa. Às vezes o exame demorou para fazer, ela fez o exame 15 dias depois, daí que apareceu
aí descobriu que vai precisar de uma cirurgia, alguma coisa, o Preto veio avisar que acabou o tempo, gente. Fala, oi, gente! Fala, libera minha mãe para ela me dar meu almoço. Então, nós tivemos aqui essa situação. Aí é a unicidade dos atestados, Juliane. É bem possível, tá, Ju? Excelente pergunta. Brincadeira, não é para prova, tá? Não vou desesperar vocês, não, tá? Estabilidade, gente, ela é um pouquinho extensa, bastante, né? Fomos 3 aulas, por isso que eu fui bem devagar, porque eu quero que vocês entendam muito bem, tá? Se ficar alguma dúvida, gente, podem anotar. Na próxima aula, nós vamos começar segurança do trabalho, mas nós podemos resolver alguns exercícios de fixação aqui da OAB, tá? Para a gente conseguir... Ai, Guilherme, adorei o seu meme do preto aqui. Tá bom? Gente, tudo bem? Alguma dúvida, alguma coisa? Professora, eu queria fazer mais uma pergunta bem rapidinho. De Pode. novo, é a mesma pergunta que eu fiz na outra. Qual que é o fundamento? Tipo, ele já ficou lá afastado por 15 dias, ele vai receber o benefício também, depois de não sei quantos dias. Ele vai voltar, ainda vai ser ali protegido, né? Vai ter estabilidade. Por quê? Porque ele pode ter algum problema. Por que ele tem estabilidade? Mesmo depois dos benefícios, assim, ele tem estabilidade. Por quê? Por vários motivos, Adriane. Um dos motivos é evitar a dispensa discriminatória do empregado acidentado, tá? Vamos imaginar que nós estamos falando aqui de um afastamento pequeno, de 30 dias, que não causou sequela, alguma coisa nesse sentido, né? Mas vamos imaginar que ele retorna ao trabalho e não, já ficou afastado 30 dias, demite ele, que ele já deu prejuízo. Ou essa doença pode causar... aqui não tira, inclusive, a responsabilidade civil do empregador, tá? De indenizar por esse acidente. Mas o empregador, ele tem a obrigação de manter o empregado, de devolver o empregado para a sociedade nas mesmas condições que ele recebeu, tá? Vamos imaginar que seja aqui uma sequela em que o empregado perdeu o dedo, perdeu as mãos, perdeu uma das mãos, perdeu um membro, ficou cego, tá? Vamos imaginar uma situação nesse sentido, assim, um pouquinho mais grave. Ele retorna ao trabalho, reduziu a capacidade laboral, a capacidade do trabalho dele, tecnicamente ele não vai ter a mesma produtividade. Então, por que o empregador vai manter esse empregado? É para evitar a dispensa discriminatória e, particularmente, para fins de quando há sequela grave, perda de membro, eu acho muito pouco, inclusive, essa estabilidade, embora caiba uma indenização para esse empregado, né? Dano estético, dano moral, dano material, enfim, aqui, todas essas sequelas, a gente entendo que é até pouco, porque o que acontece com esse empregado se ele não consegue mais exercer suas funções? Ele é reabilitado para outra função e assim que encerra a estabilidade, o empregador o demite. Depois de 12 meses, 24 meses, vai embora. Que adiantou? Exatamente. Por isso que eu digo, para essas sequelas graves, esse período é até pequeno, porque ele vai conseguir se introduzir novamente no mercado de trabalho? Né? Tinha que ter algo mais específico para essa sequela grave, né, em específico. Assim. Talvez a legislação pudesse fazer alteração aí pelo tipo, uma sugestão aqui, né, legislativa, mas pensando nisso, todas as formas de sequela, o empregador não está devolvendo o empregado para a sociedade na forma que ele recebeu, principalmente se ele agiu com dolo ou culpa para aquele fim. Tá bom, professora. Obrigada. Por nada. Desculpa, gente, professora. Sei que vocês querem comer e fazer almoço. Imagina, estou à disposição. É os minutinhos que a gente espera todo mundo entrar lá no começo, para vocês não perderem a aula. Gente, se ficar alguma dúvida também na próxima aula, vocês podem responder. Obrigada pela presença de todos vocês, obrigada por segurar aqui. A matéria é bem teórica, ela é bem pesada, puxadinha, tá? Mas fiquem tranquilos aqui, a gente vai trabalhar ela de forma bem gostosa na prova, tá bom? Gente, fiquem com Deus, boa semana para vocês. Depois eu já posto depois para a semana que vem as próximas atividades, tá bom?
Saudade de... Vocês querem ativar a câmera para fazer uma foto? Dá tempo? Nossa, professor. Vocês Nesse estão fio de eu pijama ainda? tô coberta até a cabeça, assim, só os olhinhos pra fora. Então vou fazer só do Teams aqui. Só do alguém. Quem quiser ativar, pode ativar aqui. Ah, olha essa Adriana embrulhada na coberta. Nossa, eu não sei mesmo. Olha a Adriana exagerada. Olha a Mari de roupão. Gente, eu tô com Não, dor mas Olha a eu Gabi não, ó. encapotada. Fazendo almoço. Eu tô com dor nas juntas dos dedos, por causa do frio. Ai, que judiação. A Renata, não! Oi, Oi, Vitória. Vitória. Oi, eu nunca vi, mas prazer, né? Eu não tenho câmera. Oi, tudo bom? Sabia? Vai lá. Ah, não consegui desativar minha câmera. Fala que não foi encontrada. Ixi. Vai, bate a Ela foto. autorizou? Eu tava esperando o Vai, pessoal. Pronto. Gente, Ah, tirou, meu grande Deus. beijo para vocês. Tirei um monte aqui, eu mando no grupo para vocês. Fiquem com Deus. Até terça-feira. Até mais, professora. Bom dia. Bom dia, um beijo.